Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, o começo de tudo. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos ouvir o Espírito falar. Eu estou numa expectativa muito grande, querendo também ouvir o Espírito falar através dos meus lábios. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, a honra, a glória, o império, a força e a majestade te pertencem. Obrigado pela tua igreja aqui esta noite. É a tua noiva. Estamos todos aqui reunidos em nome de Jesus e debaixo deste mover do Espírito Santo. Porque queremos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Queremos nos tornar, e cada um de nós tem este desejo, uma família segundo Deus. Queremos resgatar aqueles valores que a sociedade esboroou. Queremos viver família bendita, família abençoada. Então, usa-me, Senhor, uma vez mais, nesta série sobre família, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Obrigado, minha filha amada. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, aqueles que são selo do meu apostolado, aqueles que Deus gerou por este altar e que são cartas escritas pelo Deus vivente. Meus amados filhos, meus amados irmãos, a Igreja Cristo Vive ensina que a família é um dos bens mais preciosos da humanidade. E por que, apóstolo? Por que a família é um dom precioso? Porque a família é parte dos planos de Deus. Parte dos planos de Deus para unir um homem, uma mulher, e que através desta união possam nascer filhos, desenvolverem-se e formarem uma comunidade de amor. Fazem parte dos planos de Deus sermos bons filhos de Deus neste mundo, a fim de participarmos nesta terra e na vida futura do reino. Então Deus quis que os homens formassem uma família. E claro que Ele estabeleceu o plano e o projeto. Então, a primeira coisa que você deve saber é que a família é um dom precioso de Deus. Número 2, talvez muitos perguntem, eu venho insistindo com isto, onde estão revelados os planos de Deus para o casamento e para a família? Nós, no nosso ministério, seguimos em tudo as Sagradas Escrituras. É aqui, Bíblia, da palavra hebraica, significa o livro dos livros, o livro de excelência. A palavra sagrada, ela é uma Bíblia sagrada, é a palavra de Deus. Então, nós entendemos que aqui na Bíblia está a criação do homem, a criação da mulher e a criação do casamento. Vamos só voltar para lembrar o que diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então a primeira coisa que a igreja tem que pensar é que o casamento, a imagem da família, começa com um homem e uma mulher. E quando Deus criou o casamento? Diz o capítulo 2, versículo 19:
Havendo, pois, o Senhor Deus formado toda a terra, os animais, o campo, as aves, trouxe o homem para ver como lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Versículo 20, deu o nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus, os animais selvagens. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Versículo 21, então o Senhor Deus, veja, isto é tudo um plano de Deus. Não é possível a sociedade ir contra um plano de Deus. Diz, fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Então, esta obra da criação do homem e da auxiliadora da mulher é um plano perfeito de Deus. Nenhum homem seria completo sem uma mulher. Nenhuma mulher seria completa sem um homem. Existe hoje uma patologia, uma doença grave na nossa sociedade que se chama feminismo. Feminismo é um movimento que diz: o homem não presta, os homens são todos condenados, nós, mulheres, não precisamos dos homens, mulheres não precisamos dos homens. Chama-se feminismo, isso não é bíblico. Deus criou o homem da mulher do lado, da costela. Deus não tirou da calota do cérebro, aqui de cima da cabeça. Deus não tirou do dedão do pé, Deus tirou aqui do lado. Companheirismo, lado a lado, os dois precisando um do outro. Então disse, transformou numa mulher, ele a trouxe. E disse o homem: esta afinal é o osso dos meus ossos, é carne da minha carne, vai se chamar de varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixou o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Irmãos, vejam, este projeto de Deus está no primeiro livro da Bíblia. Quem arquitetou o casamento, a família, foi quando Deus olhou, viu tudo o que fez e disse: só falta uma coisa. Para que o homem esteja completo, eu vou lhe dar uma mulher, uma auxiliadora. Então, são os planos de Deus. Terceiro ponto. Apóstolo, que benefícios existem em se formar uma família como Deus determina? Então, amados, quando a família segue a vontade de Deus, quais são os benefícios? Ela se torna uma família forte, saudável e feliz. É isto que contribui para a renovação da sociedade. Por isso é que Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este século. Então ele diz: olha, não aceito o que o mundo diz a respeito da família. Olha a notícia que vem às vezes no jornal: a sociedade dá um passo, avança, foi aprovado o casamento entre homem com homem, mulher com mulher. Que passo grande! Passo contra Deus. Se Deus quisesse que o casamento fosse entre duas mulheres, dois homens, ele teria dito: criou o homem, depois criou outro homem, depois criou uma mulher, depois criou outra mulher. Mas não dá para lutar contra um desígnio de Deus. Nós não podemos aceitar a palavra deste mundo. O benefício de se formar uma família como Deus determina é transformar a família em forte, saudável e feliz. Quarto pensamento: como é que a igreja ajuda para que as pessoas conheçam o que é uma família boa, o bem da família, o que é uma família cristã, o que é uma família resgatada segundo os padrões de Deus? O que é que a igreja faz? Revela os desígnios de Deus para a família e o casamento. Irmãos, creiam nisto, é através desses ensinamentos que nós estabelecemos uma verdadeira família. Uma família verdadeira tem que seguir os ensinamentos da Bíblia Sagrada. A família que se vai formar já deve ir segundo estes valores. A família que chegou à igreja tem que resgatar estes valores, para que você tenha uma família bendita, uma família abençoada. Quinto pensamento: como é que é possível realizar plenamente o projeto de Deus sobre casamento e família? É possível
quando se segue a palavra, quando se é inspirado pela graça de Deus e quando o Espírito Santo de Deus está presente. É quando se vive a verdade do Evangelho que se realiza totalmente o projeto de Deus. Tem que se viver a verdade do Evangelho. 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quer dizer que o meu corpo é para a glória de Deus, o meu casamento é para a glória de Deus, as minhas relações são para a glória de Deus. Então, isto realiza plenamente o projeto de Deus. Sexto pensamento. Apóstolo, então me diga, por que há tantas famílias esboroadas e com dificuldades? Por que parece tão difícil cumprir e viver a vontade de Deus no casamento? Vejam os senhores, que hoje 57% das relações acabam em divórcio. Já há momentos em que a estatística diz que há tantos casamentos quanto separações. E às vezes há lugares do nosso país que há mais separações do que casamentos. Por que é tão difícil? Por que se esboroam tantas relações? Porque, amados, desde o princípio, veja uma coisa, isto é importante, você pode achar, mas isso é muito ridículo esclarecer desta forma, mas esta é a verdade. Desde o princípio, Adão e Eva pecaram e todos nasceram em pecado. Romanos 5,12 diz isto. Ele diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, que todos pecaram. Está aqui a razão. Por que os casamentos não duram? Por que as famílias se esboroam? Por que as pessoas começam numa alegria tremenda e depois há um desestímulo na relação, quando a coisa deveria ser crescente, a relação esfria? Por quê? Por causa do pecado. Note uma coisa, se não houver um novo nascimento em Cristo, se a pessoa não se converte, se a pessoa não renuncia ao pecado, se a pessoa não rompe com o mundo, o pecado continua dominando a família. E vocês sabem, em pecado não há relação que sobreviva. Essa é a razão simples. Então nós temos que entender, nós como povo de Deus, que Jesus veio redimir-nos do pecado, para nós podermos viver como filhos de Deus. E como filhos de Deus, nascidos de novo, aí sim, aí nós podemos viver o padrão e os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Olha o que disse Romanos, primeiro vamos Romanos 8, 7 e 8, bispo, eu acho que é importante eu dizer isso. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Versículo 8, ele diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ora, se uma pessoa está na carne, não agrada a Deus. Agora, se a pessoa se converte, aí sim, aí os padrões da Bíblia começam a ser aplicados e vivenciados. Por isso é que ele disse em Romanos 8, olha que linda esta palavra. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação, por quê? Porque ele já nos redimiu do pecado. Ele já tirou o pecado, ele já nos fez justiça. Agora o homem e a mulher estão prontos para constituir a sua família segundo Deus. E ele explica por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, quando a luz do Evangelho, quando a graça de Deus chega à vida de um homem e de uma mulher, Deus devolve a beleza original do homem. A Bíblia diz que Deus torna o homem justo, Deus torna a mulher justa, pura, sem mancha, sem pecado. E aí sim, aí se pode construir uma família padrão de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha,
Não existe uma relação feliz, boa, forte, saudável com valores do mundo. Só existe uma relação forte, saudável com os valores de Deus. E quem é que pode aplicar os valores de Deus? Como é que um homem se torna um homem que ama? Como é que uma mulher, de repente, uma feminista, aceita ser submissa ao seu marido? Só se o Espírito Santo trabalhar nela. Sétimo pensamento. Apóstolo, quais as consequências para os que não cumprem os planos de Deus para a família e para o casamento? 1 Coríntios 1:11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Então a primeira coisa, a consequência de uma família que não é constituída dentro dos planos de Deus, eu vou lhe dizer isto aqui, é inequívoco, são as contendas familiares. A contenda, a briga, a ira, as atitudes agressivas, a violência verbal, isso tudo são experiências que Paulo diz, fui informado que há contendas entre vós. E você sabe, quando um homem não tem um coração perdoador, quando uma mulher não tem um espírito manso e humilde, quando uma família não é capaz de dialogar, aí vem as contendas. Mas vai mais adiante, vem o egoísmo, vem a infidelidade, vem as irresponsabilidades, as normas de conduta são quebradas, os padrões bíblicos são quebrados e afetam, às vezes, com tanto desamor, uma relação que as pessoas só conseguem continuar vivendo longe uma da outra. É o fato de não se viver os planos de Deus. Oitavo pensamento. Pastor, e com as mudanças culturais, como é que fica o casamento e a família? Deixa eu dizer-lhe uma coisa, amado. Infelizmente, as mudanças culturais têm influenciado negativamente o conceito da família. Muito. Paulo disse em Gálatas 6, 2 e 5, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Cada um levará o seu próprio fardo. Então, você sabe, esses conceitos novos, que a própria novela, que não é vida, é novela, é história, mudaram culturalmente e influenciaram negativamente. Eu vou lhe dizer, uma novela prejudica tanto a família, leva à quebra dos mandamentos de Deus, leva ao sofrimento, leva à violência, leva à degradação, leva ao aborto, leva à miséria, leva à insegurança, porque a novela ensina isto. Vamos imaginar, o Brasil tem cerca de 30 milhões de crentes. Hoje é quarta-feira, chuva e tantas confusões nas cidades. Vamos imaginar que hoje nós temos 1 milhão de crentes nas igrejas em todo o Brasil, um país de 207 milhões. Eu vou lhe garantir uma coisa, no mínimo devem estar uns 10 milhões de pessoas envolvidas com as artimanhas do diabo, porque as pessoas não vivem o evangelho na verdadeira acessão da palavra. O evangelho, as boas novas de grande alegria, não é para ser vivido de vez em quando. Isso está no nosso ser, isso está nas nossas entranhas, é o Cristo em nós. Eu não posso viver quarta e domingo o evangelho, eu tenho que viver de domingo a domingo, de janeiro a dezembro, o resto da minha vida. Fui escolhido para isso, você foi escolhido para isso. Então, a influência mundana é muito grande. Onde é que as pessoas aprendem a ser infiéis? Nas novelas. Onde é que a filha aprende a maltratar a mãe? Na novela. Você tem que escolher. A tua casa é crente, é cristã, ou é uma casa onde o mundo tem acesso? Na minha casa não se vê novela. Eu odeio novela.
Então, se você abre a sua vida, a sua família é prejudicada. O mundo e as mudanças culturais têm influenciado negativamente a família. Nono pensamento. Pastor, e quais são os aspectos positivos para a família cristã hoje? Olha, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem consciência da sua responsabilidade, ela quer relações muito mais virtuosas. A mulher quer dar dignidade ao seu marido. O marido quer dar dignidade à sua esposa. O homem, a paternidade é uma coisa de muita responsabilidade. Marido e mulher têm cuidados com a educação dos filhos no Senhor. As relações tendem a ser relações estáveis. Olha, onde Cristo realmente habita, o lar onde Jesus é Senhor, não é um lar de contendas, não é um lar de desamor, não é um lar de desinteresse conjugal. Não pense você que com a idade as pessoas vão dando mais valores a coisas do que a relação conjugal. Não é verdade isso, amado. Deus fez o homem e a mulher, os dotou de qualidades que Deus mandou. Ele disse: sede fecundos, procriai-vos. Então, às vezes, com o passar do tempo, começa a se entrar em rotina. Depois a pessoa gosta mais de ver uma televisãozinha, depois fica no iPad, depois fica no smartphone e vai jogando o marido para escanteio e a mulher para o lado. Então esta relação virtuosa de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, traz dignidade ao seu casamento. Olha, a coisa mais absurda que existe em uma relação é a insegurança de um homem em relação à mulher e da mulher em relação ao homem. Quando o casal se sente inseguro, eu não sei se eu te amo, eu não sei se eu deveria ter te perdoado, eu não sei isto, eu não sei aquilo. Meus amados, pelo amor de Deus, nós somos cristãos. Nós nascemos de Deus, a lei do Espírito da vida tomou conta da nossa vida. A lei do pecado e da morte não está mais na nossa vida. Por isso, nós estamos aqui resgatando valores, amado. Eu nunca mais me esqueço, eu digo isto com muito humor, mas também com muita apreensão. Eu me recordo uma vez recebi um presbítero com a esposa na igreja. A esposa veio e disse: apóstolo, diga ao meu marido, eu preciso ter relação conjugal em casa. Nós estamos há 9 meses sem nos relacionarmos. Eu disse: irmão, você está há 9 meses sem tocar na sua esposa. Ele disse: é? Passou-se tanto tempo? Já passaram 9 meses? E depois o diabo conhece o que é incontinência, amado. Quem mais conhece de incontinência é o diabo. Então não adianta, a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao homem como ao Senhor. Então a mulher tem que ser submissa de 2 formas: a Deus e ao marido. O marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Não dá para escapar disto aqui. Então, esta dignidade do casamento, só o cristianismo ensina. E nós temos que aplicar isso. Então o diabo, sabendo que a incontinência, que é a falta da relação conjugal, arranja 1000 desculpas esfarrapadas. Eu contei aqui no domingo, amado. Tem mulheres evangélicas que dizem assim: sexo para mim são 24 horas. Então é assim, se durante 24 horas o marido não obedece às regras da mulher, não é regras de Deus, é regra da mulher, não tem vida conjugal. Porque para mim o sexo são 24 horas. Ora, quem é que fica 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês? Quem é que fica sem... me esqueci do telefonema, não mandei o recado, não comprei a flor. Quem é que consegue viver ipsis literis e ipsis verbis conforme o pensamento de uma mulher que diz: sexo para mim são 24 horas? O indivíduo se esforça,
Acorda de manhã, manda mensagem, manda flor. E começa aquele negócio. Cheguei 20 horas, está tudo bem? 20 horas está tudo bem. 23 horas, glória a Deus, hoje vai ter. 23 horas e 58 minutos. O marido levantou a voz, a mulher disse, queimou. Se não tiver 24 horas certinho, e a mulher está certinha 24 horas? Não, mas não tem problema, é você que tem que ter 24. Então, amado, o diabo sabe onde está a incontinência. E ele é tão astuto e tão sujo que usa o que de mais precioso Deus deu a um homem e uma mulher, que é a vida conjugal, para abater o casal. Paulo disse isto. Não, só um tempinho por a oração. Depois volta, porque o diabo conhece e ele tenta. Então nós estamos entendendo que uma relação virtuosa, a mulher tem que dar ao marido o que lhe é devido e o marido tem que dar à mulher o que é devido e ponto. Não há como fugir disso. Mas eu agora sigo uma corrente feminista que diz que homem não presta. Meu amado? Como é que você nasceu? Não foi com um homem e uma mulher? Isto é patológico, é doença grave, é canceroso na nossa sociedade achar que os homens não prestam. Isto foi o inimigo que criou, que é para a mulher não ter vida conjugal e depois o diabo tentar as pessoas na rua, que é para destruir a família e a imagem da dignidade de uma família. Por isso é que Deus diz que odeia isso aqui, odeia o repúdio. Então, nós temos que nos esforçar para viver os ensinamentos do Evangelho. Você está de acordo? Diga amém. Porque é o Evangelho que é a rocha da família. Olha o que disse Isaías 61. Você lembra desta palavra? Lembra? Foi a profecia. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Agora vamos ler todo mundo com entusiasmo. Todos quantos os virem, o reconhecerão como o quê? Família bendita do Senhor. Família abençoada. Todos vão ver. Aquela mulher, aquele homem, aqueles filhos são abençoados. Foi assim que Jesus viveu. Lucas 2, 51 e 52. Olha o que diz a palavra do Senhor. E desceu com eles para Nazaré. Olha o que era um filho. Diz que Jesus era submisso. Então meus filhos estão aqui jovens. Jesus era submisso. Ele não olhava Maria e dizia assim, desacatava Maria. Hoje em dia, garoto, 12, 13 anos, desacata os pais. No meu tempo, a minha mãe comandava os filhos com os olhos. Nós íamos a uma festa, minha mãe e meu pai eram muito padrinhos, tinham dinheiro, eram padrinhos de todo mundo. Então, Angola, os irmãos de Angola estão a ouvir isto e se lembram de tudo, da nossa cultura de África. Então tinha aquela mesa grande, com leitão, com peru, com frango, com cascata de gambas, camarão grande, lagosta e tal. E enquanto a noiva e o noivo não dessem a ordem, ninguém podia tocar. A minha mãe chegava, olhava para os 5 filhos e fazia assim. Nós já sabíamos, não pode tocar. Quando a minha mãe fazia, manda brasa, os 5 eram marabuntas, sabe? Comiam tudo, mas enquanto ela estava de olho aberto, nós todos ficávamos assim, obedientes. Até que um dia, aos 18 anos, eu disse à minha mãe, seus olhos não metem mais medo. E a minha mãe disse, eia, perdi o controle. Mas eu já tinha 18 anos de idade. Então, diz que Jesus era-lhes submisso. Quer dizer que Jesus era submisso tanto a Maria quanto a Jesus. Era-lhes. É mais que um. Então, os filhos desta igreja, vocês têm que ser submissos aos vossos pais. Depois ele disse, sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Quer dizer que Maria tinha uma dignidade tão grande na relação com José. Outra mulher que sabia dignificar a sua relação era Sara. Sara amava tanto Abraão, tanto, que ela não dizia, cara, e aí chefia, velho, como é? Ela dizia, meu Senhor. E quem é que ensinou Sara a reconhecer o senhorio de Cristo, o profeta da casa, o sacerdote da casa, o rei da casa? Quem é que ensinou ela? O Espírito de Deus. Sara chamava Abraão de Senhor. Sara tinha o cuidado de dizer, este homem foi Deus que me deu. Abraão dizia, esta mulher foi Deus que me deu. Então esta dignidade
é que faz uma família ser sagrada família. Todos serão como famílias benditas, sagradas. Diz que Jesus era-lhes submisso. Maria guardava todas as coisas no coração. Isto é uma sagrada família. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Eu quero que todas as famílias da igreja sejam sagradas famílias. Então é assim que nós temos uma sagrada família, uma realização pessoal se cria como numa família? Com ternura, com respeito, com fidelidade, com serviço, com paz, com harmonia, com alegria, com razão. Afinal, a pessoa mais importante para você, meu amado, é a tua esposa. A pessoa mais importante para você é o teu marido. Olha o que disse o salmista no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, se eu não sigo as regras bíblicas, se eu não cumpro as regras bíblicas, eu não posso aceitar essa patologia, essa doença chamada feminismo, que carimbou o homem, sentenciou e condenou o homem, dizendo: o homem não presta. Isto é uma sentença de morte. Isto é feminismo. Você sabe que nós temos irmãs na igreja que são feministas, ainda põem no Facebook: eu não respeito o homem, eu sou feminista. Você está indo contra Deus. Isso é a sociedade que cria. Quem é que criou esse espectro negativo para a sociedade? Dizer assim: homem não presta. Aí os homens se voltam e dizem: mulher não presta. Mas quando foi Deus que criou esta relação tão bonita, tão saudável, tão gostosa, tão harmoniosa? Então ele disse: se Deus não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Então, versículo 2 temos aí? Tem: inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão penosamente granjeado, diz que aos seus amados ele dá até quando dormem. Dá ao amado. Quem é o amado? É aquele que segue a Bíblia. Até quando estamos dormindo, Deus está dando. Então, meus amados, vamos para o último pensamento desta noite. Eu queria que o senhor pastor me ensinasse quem deve sentir-se responsável por fortalecer a instituição da família. Quem deve sentir-se responsável? Cada um de nós. Nós temos famílias, estão desígnio de Deus. Nós temos que construir a nossa família com estabilidade. Nós temos que viver o evangelho dentro da nossa família. Não adianta eu chegar aqui e falar de perdão e não perdoar, irmão. Não adianta chegar aqui e falar de valores que eu mesmo não pratico. Não adianta. Seria inútil. Seria inútil. Então, nós temos visto irmãos aí, amado. Falo isso assim com constrangimento, mas com muito amor. Irmãos aí à míngua, desejando um beijo da sua mulher, assinaram um documento, puseram uma aliança, um beijo e não tem, amado. Mulheres esperando um pequeno afago, um abracinho, dizer: você é linda, maravilhosa, gostosa, sabe? E o homem endurecendo a serviço, depois diz: Senhor, atenda a minha oração. E Deus diz: não posso atender a tua oração. Você não trata a tua mulher com dignidade, está rompido. Você pode berrar o que quiser, eu não te atendo. Tem que tratar a esposa com dignidade. Olha, nós temos aí gente à míngua. Homens e mulheres esperando um afago, um beijo, um carinho, um aperto, um abraço singeloso, um beijo. Não sei quem foi que criou esse negócio de selo, amado. São os correios que fazem selo. Então as pessoas, é um selo para cá, um selo para lá, um selinho. E às vezes o selo já é de longe. Aquele selo de longe. O diabo está rindo de muitos crentes, amado. O diabo está rindo de muitas famílias evangélicas. Então, às vezes tem marido tão amíngua que ele fica elogiando a vizinha.
Olha, amado, todas as mulheres são lindas quando elas são bem tratadas pelo marido. Todas as mulheres são lindas. Não adianta você achar que a grama verde é a do vizinho. Não, senhora, a grama verde é do teu quintal. Toda mulher é linda, maravilhosa quando ela é tratada bem pelo marido, quando ela é cuidada, a mulher se torna uma rainha, linda. Agora, quando o marido não quer nem saber que tem sentimento do lado, amado, aí começa a dizer, minha mulher não é mais o que era. Quem tem que cuidar disso é o homem. Mas a grama verde a grama verde do teu vizinho, estou te falando, é do vizinho. Eu não tenho que olhar para a grama verde, eu tenho que fazer a minha grama ficar verde. É isso mesmo, amado. Deves rir porque é isso mesmo. É isso mesmo. Então, quem tem responsabilidade somos todos. Todos nós temos responsabilidade. E eu creio, amados, de coração, falo isso com muito amor. Trate, minha amada irmã, de resgatar esses valores dentro da tua casa. Às vezes vai ser difícil. Às vezes já houve tanta contradita, já houve tanta resistência que o marido diz, nem acredito que estava sendo verdade. A mulher diz, já várias vezes pediu perdão, depois volta tudo a mesma coisa. Pô, dá uma chance. Dá uma chance. Dá uma oportunidade, resgata esse valor. Eu sei que há casos que chegaram in extremis, ao limite, já acabaram. Deus tenha misericórdia. Há pessoas que já insistiram tanto, anos e anos e anos. E a condição é de uma relação esboroada. Ainda que Deus possa pegar um casamento como pegou Lázaro, que já estava morto, fedendo, cheirando mal, e restaurar. Agora, tratemos de resgatar esses valores. Porque, irmãos, eu vou lhe dizer, eu queria terminar, tem 1 minuto. A vida passa rápido. A vida passa depressa. Eu sei que há irmãos que perderam anos de vida. Relação dura, fria, chega para lá, não tem beijo, não tem abraço. Estão perdendo as suas vidas. Olha, amado, não foi por um acaso que Deus mandou cuidar 1 ano inteiro da família. Porque há pessoas que repetem os mesmos erros. Sabe, que besteira esse negócio de ciúme, pá. Que besteira. Ciúme é uma fraqueza diabólica. O ciúme é feitiçaria. Está no mesmo nível da feitiçaria, da ira, contenda, ciúmes, feitiçaria, no mesmo nível. E há pessoas que estão esgotando a sua vida com ciúmes. Eu conheço pessoas que têm marca de unha, pedaço de carne arrancada, porque a mulher que tem ciúme, que o homem tem ciúme. Amado, quando um não quer, 2 não brigam, amado. 2 bicudos não se beijam. Que é isso? Ciúme. Ciúme é uma instabilidade. Quando a pessoa quer, amado, dar dignidade à relação, a mulher se atira para essa relação, o homem se atira por essa relação, se agarram, vivem, se amam e desfrutam da vida. Depois não adianta na hora da morte. Por que não fui eu na frente? Às vezes Deus diz, não, você não foi na frente para você sofrer mais, que já fez sofrer o outro, agora você vai sofrer. Então, amado, vamos resgatar esses valores. O Espírito de Deus está trabalhando sobre a vida da nossa igreja, sobre a vida das famílias, sabe? Aquela mulher que diz, como Maria, eu guardo isto no coração, sabe? Quando você chegar a casa, não diga ao seu marido para abrir uma lata de sardinha e fazer um miojo que cheira mal, a miojo é horrível. Não diga isso. Tem comida, vai lá na geladeira, tem lá o frango de há 8 dias, já tem pelo amarelo, o frango já dentro dele. Amado, um caprichinho, um jantar gostoso, um cafezinho, um biscoitinho. Quem é que não sabe fazer um bolinho, amado, com pouco açúcar, conforme uma porta? Um bolinho, um lanchinho, 2 horas da manhã, chega com um sanduichinho, uma torradinha. Pô, o homem vai vibrar, ele sobra o pão de açúcar de costas, amado.
Faça um negócio para agradar, agrada. Todos nós, até Deus quer ser agradado. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus diz, tens que me agradar. Quer que eu satisfaça os teus desejos? Me agrada. Estás a entender? Amém, né? Então agrada o seu marido, agrada a sua esposa, cara. Quando terminar o culto, você agora vai lá para fora, o pátio está meio escuro, agarra esse homem, dê-lhe um beijo, vai na jugular, morde, sabe, puxa-lhe os cabelos, não tem cabelo, dá na cabeça, faz alguma coisa, mano. O cara tem que chegar a casa tinindo, dizer, ai, graças a Deus. Isso mesmo. Poxa, vamos resgatar esses valores. É triste ver o entra e sai, as pessoas entram tristes, saem tristes, entram tristes. Pô, resgata os valores, vale a pena, luta pela sua relação. Todo mundo quer ser feliz, mas ninguém gosta de infelicidade, mano. Basta de infelicidade, mano. Então resgate, construa uma família de estabilidade. Olha, quando um homem e uma mulher estão bem, o mundo não importa. Agora, quando estão mal, amado, o mundo fica difícil, o trabalho fica difícil. O indivíduo vai para casa para no dia seguinte voltar a encarar a vida, para voltar para casa, para o inferno, volta para o trabalho. Não dá para viver. Não dá para viver. Eu compreendo porque que alguns irmãos, às vezes, desculpa a expressão, não saem aí na igreja, chuta o pau da barraca. Não, é impossível viver um inferno, amado. Deus é contra isso, pá. Deus é contra isso. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. E nós temos esse amor, essa bondade, essa misericórdia dentro de nós. Eu tinha muito mais para vos dizer, mas são 9:04. Amado, resgate. A palavra é resgata. Resgata esses valores enquanto há tempo. É tão lindo. No outro dia eu vi um filmezinho. Um casal que viveu junto 65 ou 70 anos. Foram os dois bem velhinhos para o hospital, internados no mesmo dia. O médico encostou a cama, eles seguraram na mãozinha. Um deu para cá, o outro para colar. E partiram os dois de mãozinha dada, amado. Velhinho. Eu só ouço as pessoas, eu quero que ele se dê mal, eu quero que ela se quebre igual a mãe dela. Amado, isso não pode ser da igreja Cristo Vive. Pode ser em todos os lugares, não na nossa igreja. Então vale a pena o resgate, o amor. Agarre-se esse homem, agarre-se essa mulher. É a tua, foi Deus que te deu. Você às vezes tem um anjo na tua vida e não está vendo que tem um anjo, amado. Você tem uma anja do teu lado e às vezes você acha que não é uma anja de Deus. É um anjo de Deus que está do teu lado. Então, é para viver, foi Deus que disse. Quem mandou fazer estas coisas todas foi Deus. O diabo diz, não. Feminismo, o homem não presta, a mulher não sei o quê, a mulher não precisa do homem. Nós excluímos este pensamento, nós não nos conformamos com este mundo. Então, enquanto é tempo, faça o bem. Se depender de você, tenha paz com todos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado pelos planos perfeitos que Tu tens para a família, para o casamento. Estamos aprendendo todos os dias algo novo, estamos ouvindo coisas repetidas. Tu queres realmente o resgate da família. Tu queres, ó Deus, homens dando dignidade à sua mulher, mulher dando dignidade ao seu marido. Tu queres ternura, tu queres respeito, tu queres amor, tu queres carinho, tu queres alegria, tu queres vida sobre a rocha, em nome de Jesus. Faz-nos viver desta forma, para a Tua glória, Senhor. E o povo de Deus diga amém. Vamos ficar de pé. Vou pedir ao Bispo Nacional que venha dar a bênção final. Os que tiverem que voltar a casa, que os anjos vos cubram e vos tornem invisíveis perante o mal. E aqueles que ficarem um pouquinho mais, vamos cantar depois um corinho, Bispo. Graças a Deus, estendam suas mãos para o altar. Senhor Jesus Cristo, soberano, Deus eterno, justo, vivo e verdadeiro. Graças te damos, Pai, uma vez mais, por este culto maravilhoso. E agora nos despedimos, crendo, Senhor, que os teus anjos estarão guiando as nossas vidas, nos protegendo, nos livrando de todo mal, para que possamos desfrutar de um resto de semana em perfeita vitória com a nossa família. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e para todos sempre.
e aqueles que são sagradas famílias. Digam amém e amém. Graça e paz a todos. Tenham um bom feriado. Curta este feriado com a sua família. Abrace, ame. É isto que agrada a Deus. E domingo estaremos de volta. Graça e paz a todos.